Bom, como eu estava preparando esse estudo, né? Então eu fiquei na minha pensando o que eu ia falar, né? Orei, pedi a Deus, né? Então Deus veio uma palavra no meu coração, justamente sobre um assunto que o pastor já vem comentando. Nós sabemos que todas as quarta-feiras o pastor já está pregando, está dando um estudo aí, né, em 2 Crônicas. Vamos entrar agora em Esdras, um estudo muito bom da palavra, mas aos domingos ele tem falado sobre, né, a videira verdadeira, o amor ao próximo, e justamente dentro desse contexto também, da mesma mensagem, né, eu separei um texto aqui, que se encontra lá os irmãos podem abrir, é logo no início da Bíblia, em Gênesis 4, de 1 a 12, nós vamos estar lendo. E antes de entrar no texto propriamente dito, a mensagem é o seguinte, onde está o seu irmão? Você vai ver que no decorrer da mensagem aqui tem tudo a ver com aquilo que a gente vem aprendendo, né? E você vê que a palavra de Deus, tanto em Gênesis como Apocalipse, ela é a mesma coisa, você vê que eu gostava muito de uma frase que o pastor Ximenes falava, o Antigo Testamento, ele revela o Novo, e o Novo está escondido no Velho. Você vê que a palavra de Deus, uma coisa tem a ver com a outra, porque tudo é Deus que está no controle de todas as coisas. Então vamos estar lá, vamos estar lendo, aqui acompanhe comigo. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Então respondeu, não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora, você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, e ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo, errante pela terra. Nós vamos parar por aqui, né? Mas todos já conhecem essa história aqui, né? Porque aquela praticamente do início de todas as coisas. Nós vemos aqui no capítulo 1 a criação do universo, a formação do homem, depois teve a formação da mulher, aí veio a queda, né? Onde Adão e Eva, eles comem do fruto proibido que Deus colocou na árvore do jardim, o homem vai e come do fruto. Aí entra o pecado no mundo através de Adão. O pecado de Adão é imputado a nós, como o pastor mesmo já pregou muito bem para a gente, o pecado entra no homem, né? Na natureza humana, homem e mulher, né? Aí aqui nós entramos no texto, que é Caim e Abel. Quem foi Caim e Abel? Caim e Abel foram filhos de Adão e Eva, né? Quando eles são expulsos do jardim do Éden, e quando há o pecado, Deus expulsa ele, lança fora do jardim. Então Adão e Eva, tem Caim, nasceu primeiro, depois veio Abel. E eles foram filhos de Adão e Eva. Primeiro concedeu Caim, depois Abel. Abel se dedicava a cuidar de ovelhas. E Caim era agricultor. E dentro desse contexto que a gente aprende aqui, a gente vê que Caim, o coração dele, Deus já sabia que o coração dele não era um coração bom. E Abel era um coração mau,
o de Caim, e o coração de Abel era um coração bem. A gente vê aqui, ó, antes, no texto, no capítulo 3, um pouquinho antes, se você ver, ó, no 22, então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, quando Adão e Eva, eles comem do fruto proibido, eles passam a ser conhecedor do bem e do mal. Então, ou seja, o pecado já entrou dentro da humanidade. Então, acaba o homem, agora ele que tem que ter controle. Ele que tem que ter controle do bem e do mal. Entendeu? Por isso que Caim, a natureza dele era uma natureza má. E Abel era uma natureza boa. Mas só que tinha como Caim, ele conseguir, na sua natureza, ele tinha como ele melhorar, ele tinha como ele ser uma pessoa transformada. Era só ele procurar ter relacionamento com Deus. A gente vê aqui, vamos tirar dentro desse texto aqui, 3 lições para nossas vidas, para nós podermos ensinar a obedecer e amar o nosso próximo. Porque se a gente pensa que não, meus irmãos, mas isso é algo muito importante na igreja, porque muitas das vezes nós estamos muito ligados no automático, né? A gente compara a igreja como se fosse um trabalho, ou como se fosse uma faculdade, ou como se fosse uma escola, e às vezes a gente tem como no trabalho, quando você tem um amigo, um colega que trabalha com você lá, um companheiro, às vezes você não se identifica muito com ele, entendeu? Aí você, deixa ele para lá. A natureza dele é difícil, uma pessoa mais carrancuda, mais rancorosa, ou mais difícil, ou mais calada. Aí você tende a afastar ele, separar dele, não procura conversar muito com ele. Mas igreja não é assim. Igreja, nós temos que amar uns aos outros, independentemente da natureza de cada um. Pessoas mais difíceis, tem pessoas que têm a natureza mais difícil mesmo, é assim. Deus fez cada um de nós difícil, mas você e eu, nós, temos que amar uns aos outros. Por isso que a mensagem é: onde está o teu irmão? Porque o seu irmão é muito importante. Você veio aqui para adorar a Deus, para servir a Deus, mas isso imputa em nós essa responsabilidade. Às vezes de você olhado, como o pastor sempre fala aqui, né? De você olhar para o lado e ver: ué, mas cadê aquela irmã que não vem? Já tem um tempo que ela não vem. Cadê o irmão que não tem? Porque aqui nós somos igreja. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. Onde está o irmão? Deus, ele está sempre perguntando. Você vê a preocupação de Deus com Caim. Nós vamos ver aqui. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui, ó, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Abel era um adorador. Ele era um adorador por natureza. Porque às vezes a gente pensou, eu já fiquei pensando assim, mas Abel, será que foi porque às vezes ele queria ser melhor do que Caim e ele ofereceu uma oferta melhor para Deus do que Caim? Não, é porque o coração dele já era um coração alegre, ele era adorador, ele queria dar o melhor. Ele deu ele é pastor de ovelha, né? Cuidava do rebanho. Provavelmente ele deve ter dado a melhor ovelha dele, de coração. Porque Deus não sabe o que vai no nosso coração. Então, com certeza, Deus sabia aquilo que ia no coração de Abel. E ele era um coração alegre, feliz. Então, ele foi um verdadeiro adorador. Nós vimos aqui, né, a irmã Sônia colocou sobre você dar as ofertas, né? Deus ama quem dá com alegria. Então, quando você ofertar a Deus, oferte com alegria, né? Dê o seu melhor. Não importa o que o irmão dá. A questão aqui que está relacionada não é da oferta. Não é da oferta, porque Caim, ele pegou do fruto da terra. Vamos supor que seja legumes, frutas, verde, o que é que seja. Mas Abel deu de ovelha, a ovelha é mais caro. Aqui não importa a oferta. Não importa. Deus olha o coração. A gente vê lá em Provérbios 4, 23, a palavra de Deus diz assim: sobretudo o que se deve guarda o coração, porque do coração procede as fontes da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que cuidar do nosso coração, para que tudo que a gente for fazer
para o Senhor, seja de coração. E para o nosso irmão também. Para o nosso irmão tem que ser de coração. Tem que ser de coração. Nós vimos lá em João 4, 23, a palavra de Deus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, os seus adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Você tem que ser verdadeiro com Deus e consigo mesmo. Não adianta querer fingir. Aqui Deus sabia que Caim, ele ofereceu de qualquer jeito. Então, por quê? Porque o seu coração era mau. E Abel, seu coração era bom. Por isso que Deus se agradou, né? A palavra de Deus diz: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim. Entendeu? A questão de Caim estava no coração, e era isso que Deus estava tratando no coração de Caim. O coração de Caim era mau. Ele estava tratando, você vê que Deus procurou, olha aqui, percebe bem lá, ó, no versículo 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha só, está vendo? E é nesse texto aqui que a gente entrou, que a gente vê o segundo ponto, onde Deus fala: se encha do Espírito Santo de Deus e tenha domínio próprio. A gente sabe que lá em Gálatas fala, né, sobre os frutos do Espírito, domínio próprio. O pecado sempre vai bater às nossas portas, porque cabe a nós dominar. Mas como que nós vamos dominar? Se enchendo do Espírito Santo. Se você não se encher do Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, você vai deixar ser dominado pelo pecado. Olha só, então Jesus aqui, Deus, né, ele deu a faca e o queijo na mão para Caim aqui. Ele falou com ele: eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, nós não temos justificativa para pecar, para falhar, para errar, para ter ira contra o nosso irmão, porque Deus, ele deixou na sua palavra que nós devemos dominar, ter domínio próprio. Mas como que nós vamos dominar? O Espírito Santo de Deus habita no seu coração verdadeiramente? Ou qualquer coisinha que às vezes um irmão fala, uma irmã fala com você, você fica irado, nervoso, chateado, vai dormir preocupado. A ciência já tem feito vários estudos aí e tem comprovado que uma pessoa rancorosa, irada, que fica sempre estressada, né, com os outros assim, isso ela traz doença para ela mesma. Traz doença para ela mesma. Agora, uma pessoa que de um coração alegre, feliz, ainda que passe por problemas, por lutas, por dificuldades, por luto, que é o caso que nós vimos hoje da irmã Elvira, mas o seu coração está sempre alegre, porque a sua alegria vem do Senhor. Então, que nós possamos ter esse coração. João 4, 24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Espírito, Deus é Espírito, ou seja, nós só vamos conseguir amar o nosso próximo verdadeiramente se o Espírito Santo de Deus habitar dentro do nosso coração verdadeiramente. Não adianta a gente querer enganar a Deus, porque nós estamos enganando a nós mesmos. Gálatas 5,16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais domínio próprio eu tenho. Por isso que cai por terra tudo aí que a gente vê nessas igrejas aí, pessoas caindo, virando cadeira, subindo em outras coisas, em parede, virando cambalhota, entendeu? Sendo que a palavra de Deus diz é necessário que haja ordem de culto. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu tenho, mais domínio eu vou ter sobre a minha natureza, entendeu? Eu vou ter domínio, entendeu? Vou ser uma pessoa que respeita, né, o ambiente, as pessoas, entendeu? Domínio próprio. A gente sabe que isso a gente só pode conseguir através do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Não é fácil, meu irmão, não é fácil,
Porque muitas das vezes a carne fala mais alto. Mas como eu acabei de ler em Gálatas 5,16, né? Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Entendeu? A gente temos que trabalhar muito a nossa mente, nosso coração, para não deixar que a carne tome o lugar do Espírito. Porque Deus, aqui você vê que Deus ele corrigiu aqui, né? Caim, mas Caim escolheu o quê? A maldade. Porque mesmo depois de Deus ter falado aí no capítulo 6 e 7, né? Para ele dominar, né? Ter o desejo que será contra você, mas é necessário que você o domine. Ele saiu dali, chamou o seu irmão para o campo e matou o seu irmão. Então, a maldade, ela está no coração. Nós somos, por natureza, né, maus. Mas o que nos transforma? É o Espírito Santo de Deus. Se verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu coração. Nós vamos ser transformados pelo poder da palavra. Que a gente possa ter esse sentimento. Saber que não é fácil, mas cada vez mais que a gente nos alimentamos da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, mais o Espírito Santo de Deus vai fazendo com que a gente possa ter domínio próprio. Como eu acabei de ler aqui, ó, no versículo, no 22 do capítulo 3, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, na natureza humana, nós sabemos o conhecedor do bem e do mal, né? Lá em Deuteronômio fala, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A gente tem que escolher a bênção, para que a gente possa viver. A todo momento a gente vê nas Escrituras Sagradas, Deus nos orientando, Deus à procura de pessoas que erram, que falham, que pecam, até matam, e orientando. Essa é a palavra de Deus. Por isso que nós não devemos jamais julgar as pessoas. Nós não devemos julgar ninguém, né? A própria palavra de Deus fala, por que você olha um cisco no olho do teu irmão se você tem uma trave no seu, um pedaço de pau no seu, né? Nós não devemos jamais, nós como cristãos, jamais julgar um ou outro. Há quem nos julgue, é a palavra de Deus sim julga, mas ela julga de acordo com a justa justiça do Senhor, porque aqui, se você vê, Deus aqui, ele está julgando Caim, ele está falando com ele, entendeu? Olha só, você vê que é um julgamento, ele fala, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado jaz à porta, à espera, né? Então, somente a palavra de Deus, mas ela tem essa autoridade para nos julgar, mas ela tem essa autoridade para nos julgar, sempre levando a gente no sentido de corrigir a gente. Olha, você está errado, você está caminhando para o lado errado, você tem que fazer o que é certo, porque Deus ele nunca desiste da gente, então ele nos julga, mas no sentido de corrigir, de colocar você no caminho, de colocar você na direção, de colocar você de acordo com a vontade de Deus. Esse é o sentido da palavra, do julgamento de Deus, porque somente Deus tem essa autoridade. Amém? E a gente vê no outro ponto aqui, o terceiro que a gente vê, amor ao próximo, amar o próximo como Jesus nos amou. Porque a gente vê aqui uma tarefa muito fácil, muito difícil no meio da igreja, como o pastor mesmo pregou naquele domingo que ele pregou sobre a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos. E não é simplesmente amar, porque existem várias formas de amar, mas é amar como Jesus amou, a ponto de dar sua vida por amor ao próximo, por amor a nós. Então, não é simplesmente amar. Tem pessoas que querem amar do jeito dela. Não, eu vou contribuir aqui, ó, eu dou 100 mil aqui, ó, tá aí, ó, mas mas ele acha que porque ele deu o dinheiro, ele não precisa fazer mais nada e ele não quer ter contato com ninguém. Isso não é amar. Como Jesus amou, não. É uma forma de amar, mas é algo que você quer se livrar. Não, eu já fiz a minha parte, entendeu? Você quer amar, mas amar de uma forma, né, do seu jeito, da sua maneira. Não é isso que Deus quer. É amar por inteiro, como Jesus nos amou.
como a ponto de entregar a sua vida. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ou seja, Caim matou o próprio irmão por maldade. Ali você vê que a maldade já estava, o coração dele já estava cheio de maldade. Então, como que a gente pode, como irmão, como igreja do Senhor, porque a gente sabe, né, é suportar uns aos outros, amar uns aos outros, e você ter alimentar a ira, às vezes o ódio, porque às vezes um irmão foi diferente com você, ou uma irmã, ou até mesmo um pastor, você levantar o seu calcanhar para ser contra o seu irmão? Aonde que você pode imaginar e pensar que você é um cristão dessa forma, levantando o seu calcanhar para o seu pensamento? É o que nós vamos ver aqui, ó, em Mateus 5, 21 a 22, Jesus fala assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos pais de vocês? Não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Aqui Jesus está ensinando a respeito da ira. Entendeu? Essa palavra raca, quer dizer desprezar. Se você desprezar o seu irmão, né? Está falando aqui, será réu diante do sinédrio. Olha só, Jesus falou, só de você, né, falar, desprezar. Ou seja, aquele que alimenta a ira indevida contra o seu irmão, já o assassinou em seu coração. O assassinato aqui que Jesus está falando, não é o cara pegar e matar, no caso de Caim ali, né, matou o seu irmão, matar o seu irmão, assassinar com revólver, com faca. Aqui está falando só de você, né, falar, você já está assassinando o seu irmão. Olha como é que é mais forte do que você imagina. Jesus, ele nos orienta a isso. Por isso que Deus, ele nos criou, né, e como igreja, amar uns aos outros. Essa tarefa da igreja é uma tarefa muito difícil. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, estar sempre ali, se preocupando com o seu irmão. Porque como que você pode, né, ter um pensamento mal diante do seu irmão? Ou seja, se você tiver esse pensamento, você já o assassinou, é o que Jesus colocou aqui. Sendo que Jesus derramou o seu sangue por ele. Por isso que nós jamais podemos fazer isso com o nosso irmão. Porque o sangue de Jesus foi derramado por ele. Então, por isso que a gente tem que respeitar. Nós estamos aqui para amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros. É muito mais forte do que você imagina. Então, a gente vê ali como que Deus tratou Caim, ele está tratando o nosso coração também. E como igreja, a gente vê muitas igrejas até divididas, né? Algumas igrejas aí, divididas, ministérios, né? Pessoas com pensamentos diferentes das outras e fazem grupinhos. Olha só que coisa horrível. E Deus, ele está falando, graças a Deus, nós aqui como a Igreja Batista Betânia, nós estamos aprendendo a amar mais e mais os nossos irmãos. O pastor tem ensinado isso nas igrejas, nos cultos, nas células, nós temos, né, fortalecido esse ensinamento. A prática do amor, amar uns aos outros, como Jesus nos amou. É difícil, irmão, não é fácil não, tá? Não é fácil. Quem falar que é fácil, né, entendeu? É totalmente, é uma mentira, porque realmente é muito difícil. Porque a gente tem pessoas que você tem afinidade, mas tem pessoas que você não, a sua natureza não consegue. Mas você tem que conseguir por amor a Cristo. Né? Não é isso que diz lá na oração do Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade, não a minha. A minha natureza não, deixa ele para lá. Não, mas a de Deus não. Deus quer que você ame, que você suporte, que você cuide uns dos outros. Todo ser humano é por natureza violenta, competitivo. Queremos ser melhores e nos sentir melhores que os outros. Essa é a nossa natureza. Você pode pensar assim, não diretamente, mas indiretamente, você, no seu consciente, você está
sendo competitivo, você está, às vezes, alimentando um ciúme, uma inveja. Mas por que o pastor chamou aquela família lá e não chamou a minha? E fica alimentando essas coisinhas. Mas por que né, fulano recebeu o presente e eu não recebi o presente? Aí fica né, na mente, trabalhando essas coisas. Cara, nós somos filhos do rei. Nós vamos morar na morada celestial, onde Deus vai nos dar tudo para a gente. Então a gente não tem que se preocupar com isso. O nosso papel é amar. Toma cuidado com essa questão no coração, da violência e da competição, porque isso divide a igreja. É difícil, porque muitas das vezes a gente puxa sempre para o lado humano. Aí daqui a pouco a gente já está com esse pensamento de divisão, né? Não, está tendo panelinha, está tendo isso, está tendo aquilo. Nós estamos aqui para amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Essa é a nossa obrigação, e nós devemos cumprir na íntegra. Não deixe que a maldade venha criar raiz no seu coração, e você venha, se tornar aí uma pessoa que, se você não cuidar, mais para frente pode se tornar uma coisa muito grave na sua vida, entendeu? Daqui a pouco a pessoa está se afastando da igreja, porque ela se sente, né, desprezada, ou ela se sente que não é bem recebida. Faça a sua parte, ame uns aos outros, cuide, procure alimentar o amor, o perdão, porque assim o amor de Cristo vai sempre estar, o Espírito Santo de Deus vai sempre alimentar a nossa mente. Nós não vamos ter espaço para isso. Ciúmes, ira, inveja, essas coisas, isso é coisa que o inimigo coloca no meio da igreja. O inimigo trabalha na igreja, ele não está preocupado lá fora não, onde as pessoas estão se drogando, bebendo, enchendo a cara. Ele está preocupado aqui que ele está querendo tirar a gente daqui, né? Colocando essas coisas, inveja, ciúme, as obras da carne, aí vai nos afastar do Senhor. O conselho de Deus para nós continua sendo: cumpre a ti dominar o seu sentimento, a sua mente, né? Diz lá em Romanos 12, 2, né, que fala, né, que Deus fala lá que devemos sempre buscar a boa, perfeita e agradável vontade da nossa mente, através da nossa mente, né? Buscar sempre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas começa onde? No sentimento. Que a gente, muitas das vezes, aquilo que a gente alimenta, né, no nosso sentimento, na nossa mente, vai para o coração. Então, se o nosso coração for mal, aí é sinal de que o Espírito Santo de Deus não habitou verdadeiramente no seu coração. Onde está o seu irmão? Essa é a pergunta que fica para a gente. Nós vimos hoje, né, uma situação em que a igreja passou, lá da Elvira, onde alguns irmãos estiveram lá. Eu também fui lá com meu pai, lá com a minha mãe, fazer uma visita, e nós abraçamos a Elvira. Ela ficou muito feliz. Alguns irmãos estiveram lá. E a igreja é isso aí. Tivemos ontem à noite também na casa da Laura. A Laura também está bem assim acamada, né? Está à base de remédios. Se Deus quiser, ela já tem dado uma melhora. Mas que a gente possa estar orando, visitando, procurando cuidar também. Dessa forma de você visitar, de levar uma palavra. Estivemos lá, só dela ter visto a minha mãe, que ela é muito amiga da minha mãe, e a Sandra também. Ela ficou muito feliz assim, mas ela já estava tão, assim, a efeito de remédio, né? Com sono. A gente deixou ela mais tranquila, mas a gente viu que ela deu um sorriso. Então isso alegra muito o coração da gente, e alegra o coração dela. Então que a gente possa cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. João 15, 12 diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Deus nos amou primeiro, então nós devemos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, com amor de Cristo. Não é com nossa forma de amar, é como Deus quer que a gente ame.
Billy Graham, ele diz 3 frases. Ele diz 3 coisas na vida que podem destruir uma pessoa: a ira, o orgulho e a falta de perdão. Isso é uma realidade, porque muitas das vezes as pessoas, se a gente vê a natureza humana hoje, pessoas se irando por qualquer coisinha, cara. Sendo que você conversar, às vezes, você consegue resolver o problema. Sai uma briga no trânsito, o cara já sai do carro já querendo brigar, já querendo agredir o outro. Sendo que uma conversa, né? A gente temos que ser igual a palavra de Deus nos ensina, pacificadores, buscar a paz e empenhar em alcançar ela, e não buscar a ira, porque que pessoas que buscam a ira, o Espírito Santo de Deus não habita no coração dessa pessoa. Não importa, a pessoa, ela fez algo para você que te prejudicou, jamais tente revidar, porque não é o que Jesus nos ensinou. Se alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda. Então, procure estar sempre em oração, pedindo a Deus, para que Deus te livre do mal. Livre desses momentos, né, que muitas das vezes a gente passa na nossa vida. Às vezes a gente está vivendo uma vida numa correria danada, trabalho, escola. Isso nos deixa, às vezes, ansiosos, preocupados, tensos, nervosos. Mas que a gente possa sempre buscar em oração a paz de Cristo. Senhor, traz paz no meu coração. Eu procuro aprender sempre e colocar quando eu acordo ou quando eu vou dormir, colocar que Deus ele consagre o meu dia, né? Para que eu possa ser um dia abençoado para mim e para aqueles que me rodeiam também, né? Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Você quer que algo não aconteça de mal com seu filho, com a sua filha? Ore a Deus, para que ele não sofra um bullying, igual nós vimos aí, o pastor colocou, aquela criança, né, de 11 anos, foi assassinada praticamente, foi morta, né, pelos seus coleguinhas lá, por maldade. Então, ore a Deus, para que Deus livre os seus filhos, sua família, do mal. A gente temos que orar, porque o justo viverá da fé, não é na força do seu braço, não é com ignorância, não é na sua inteligência, é a fé que nós temos em Deus, que Deus vai nos proteger, nos guardar, porque nós vivemos dias maus, o mundo está aí para poder o inimigo trabalhar no meio de nós, né, cegando o entendimento da palavra de Deus, para que a gente não venha amar o nosso próximo. A primeira coisa é se irar. Aí já se irou, né? Aí já vem a falta de perdão. Tem dificuldade de perdoar. Por isso que nós estamos vivendo num mundo muito difícil. Mas a igreja tem que estar preparada. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos quem Jesus é. Nós sabemos quem é o nosso mestre, que Ele nos ensina. E Ele quer o melhor para a gente. Mas o pecado sempre vai bater a porta. Cabe a nós dominar. E se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir dominar. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão, cada irmã. Eu sei que a tarefa não é fácil, amarmos uns aos outros, mas pela fé em Cristo Jesus, nós vamos conseguir. Amém? Que Deus possa estar abençoando, possa dar um restante de semana aí abençoado, e que nós possamos estar o mais breve domingo juntos, cultuando, servindo ao Senhor. Amém? Vamos estar orando nesse momento, aí depois estaremos encerrando a mensagem dessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra, obrigado, Deus, por este ensinamento. Sabemos, Senhor, que como é difícil nós amarmos como o Senhor amou, como o Senhor nos amou, a ponto de entregar a sua vida por amor a nós. Ó Deus, mas nos ajude, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que nós venhamos, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus, ó Deus, nos posicionar diante do Senhor e agir como o Senhor agiu conosco, Pai. Perdoa, Pai querido, muitas das vezes, ó Deus, por estarmos irados, por às vezes, ó Deus,
ter pensamentos, ó Deus, de inveja, às vezes ciúmes. Ó Pai, nos ajude, ó Deus, nos capacite através do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ser melhor como cristãos. Ó Deus, nos ensina, através da Sua palavra, a amar o nosso próximo, a cuidar do nosso próximo, a cuidar da Tua igreja. Ó Deus, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para adorar o Teu santo nome com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações, para que nós possamos ser santificados em Cristo Jesus. Abençoe a Tua igreja, Pai querido. Abençoe, Pai querido, pastor Felipe, pastor Alisson, pastor Rodrigo, os anjos dessa igreja, para que eles possam ser, ó Deus, usados como instrumento nas Tuas mãos, cada dia mais, Pai. E que essa igreja possa crescer em sabedoria e graça diante do Senhor, Pai. Abençoe, Pai querido, a conferência Life que terá nesse final de semana, nossos jovens, que o Senhor possa estar protegendo, guardando, livrando eles de todo mal, de acidentes, que os Teus anjos estejam acampados ali, abençoando eles, Pai, e que possam ser momentos ali de transformação de vidas, de renovação de vidas, de salvação de vidas também, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida. Muito obrigado pelo privilégio de poder falar contigo. É o que eu te oro, te agradeço, com perdão dos nossos pecados. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.